Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia extremamente abençoado em nome de Jesus. Um dia poderoso, um dia profético, amém? Glória a Deus. Aleluia, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Como que vocês amanheceram hoje? Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Obrigada, Nani. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos Simon, Vieira, Cristiane, Alicinha. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo de número 15, amém? 1 Crônicas, capítulo de número 15. Sejam todos bem-vindos, amém? Um dia poderoso, um dia abençoado, um dia profético, pastora Tati. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. Seja bem-vinda Doriana, Ana, Marlene, Tânia, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Um dia extremamente abençoado, um dia recalcado, sacudido e transbordante da presença do Espírito Santo, amém? Hoje tem uma live poderosa para o seu coração. Talvez é uma das lives para mim mais preciosas, amém? Porque é algo que eu vivo em busca todo o tempo e colhendo e desfrutando, amém? 1 Crônicas, capítulo 15, é onde nós vamos estar lendo hoje, amém? Glória a Deus. Gente, que fumaceira é essa nesse Brasil? Eu tô hoje em Londrina, né? Tem muita fumaça. Meu Deus, tá tendo muita fumaça. É uma loucura, né, amor? Quanta fumaça. Meu Deus, é muita fumaça. Tô até com alergia. Tô doida pra espirrar. Muita fumaça. Muita fumaça. Até dei uma tacada numa alergia. Tô com a garganta coçando. Não sei se aí onde você mora tem. Gente, mas tem tanta fumaça, que parece uma neblina de chuva, assim, sabe? Tá horrível. Hoje, tá a pastora Tati, até no Uruguai, eu vi um vídeo lá de uma pessoa no Uruguai mostrando lá no Uruguai. Gente, que loucura, meu Deus. Eu fiquei impactada. Até no Uruguai chegou já essa fumaça. Bruna, aí em Minas tá assim também. Gente, tá muita fumaça. Muita fumaça. Não dá, né, amor, pra ver da janela aí, né? Não. Agora à noite não dá. Eu tô num prédio alto, tem uma vista bem bonita. Uma névoa, exatamente, uma névoa. Gente, a coisa tá feia. Diz que foi registrado, né? A cidade com mais poluição, né? São Paulo. Pesado, né? Muito pesado, né? Imagina, São Paulo, cidade com mais poluição de todos os tempos. Pesado, muito pesado. Gente, essa fumaça trata de queimadas que estão acontecendo simultaneamente em vários lugares. E aí tem agora vem a fumaça, o calor. Mas lá no Rio Grande do Sul, Tati, tá frio aí? O dia que eu tava no Rio Grande do Sul, tava muito frio. Eu peguei um frio no Rio Grande do Sul, tava frio. Pelo menos lá em Santa Maria tava frio. Então vocês levam a blusinha. Pelo menos o dia que eu tava lá tava frio. Não sei como que tá o clima agora. Mas vocês olham o tempo. Quem for pra lá agora, né? Pro alinhamento. Quem estiver agora no alinhamento, vocês se preparem. Ok? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Um dia sobrenatural. Amém? A senhora viu o ritual que foi feito no show
Não vi, gente. Não vi esse ritual. A Anitta serve o Satanás, né? A gente sabe disso. Serve, né? Mas é pesado. Então, quando acontecem esses rituais no show, igual teve o da Madonna, queridos, o show da Madonna aconteceu quando tava tendo as enchentes, né, amor? Foi na época das enchentes que teve. Pesado, pesado. Vocês podem orar. Deixa eu falar algo pra vocês aqui que é profético. O ano novo, ele se inicia agora. Então, vocês vão ver, presta atenção. Vocês vão ver novos acontecimentos depois do dia 10, 12 de outubro, que começa o ano novo, certo? Então, tá encerrando um ano, né? Tá encerrando um ano e vai começar outro. Então, vocês vão ver que quando começa esse novo ano judaico, novas coisas vêm, certo? Então, vocês se preparem. Vocês se preparem. Se preparem. Vocês já repararam que sempre, janeiro e fevereiro, tem terremoto, catástrofe, tsunami? Porque é o começo do ano onde está tendo novas sentenças, está acontecendo novas coisas, amém? Sempre 3 meses depois do ano novo do calendário judaico. Se você for prestar atenção, sempre 3 meses depois do calendário judaico. 3 meses é uma transição no mundo espiritual, amém? Vamos orar mais, vamos colocar nossas vidas, né, na presença do Senhor. Vamos orar, vamos clamar, vamos vigiar mais todos os dias, amém? Não, gente, eu tô voltando para casa. Não vou estar em nenhuma igreja, tô voltando para casa. Hoje, no nome de Jesus, eu chego em casa. Hoje, em nome de Jesus. A gente só parou aqui, tô na casa da tia do Júnior. O Júnior foi ver o vô dele também ontem, né? Ver a mãe dele, aí a gente foi lá ver os parentes, aí hoje a gente tá voltando. Final de semana eu tenho a Masterclass, Anjos e Demônios. Gente, essa Masterclass vai ser poderosa. Se você não fez sua inscrição, faça, tá? Vou trazer muita coisa que não dá pra falar, né? Não dá pra falar em outra ocasião, a não ser essa Masterclass. Você que é aluno da escola, se prepare para aprender muito, 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 muito nesse sábado, amém? Glória a Jesus. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo de número 15, certo? Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo de número 15, amém? Nós vamos orar e nós vamos ler, amém? Glória a Jesus. Feche os olhos de vocês agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós apresentamos esse dia. Eu te apresento, Senhor Deus, cada vida que se encontra aqui agora. E quero declarar, Senhor Deus, um dia abençoado. Peço que o Espírito Santo esteja bradando aqui com cada um de nós. Peço, Senhor Deus, que essa live não seja feita por mim, mas pelo amigo Espírito Santo. Pai, nós consagramos esse dia ao Senhor, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 15. Amém? 1 Crônicas, capítulo de número 15, que diz assim: preparativos para transportar a arca. Amém? Então, nós vamos ler o 15 e depois eu vou trazer uma live para você, que se você pegar o que eu te ensinar hoje, você vai romper em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, amém? Querido, se o áudio estiver ruim, entra e sai novamente, amém? Entra, sai novamente, glória a Deus, aleluia. Então, vamos lá. 1 Crônicas, capítulo de número 15. Preparativos para transportar a arca. Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi.
Também preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida, ordenou que ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus ao Senhor, levará a arca de Deus. O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e servirem para sempre. Então Davi convocou todo Israel para ir a Jerusalém, a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Ele é o número de descendentes de Arão, de levitas convocados, do clã de Coate 120, e seu chefe era Uriel, do clã de Merares 220, e seu chefe era Asaías, do clã de Gerson era 130, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafá era 200, e seu chefe era Semaias. Dos descendentes de Hebron, 80, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, 112, e seu chefe era Arminadab. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Sadoc, Abiatar e os chefes dos levitas Uriel, Asaías, Joel e Semaias, Eliel e Abinadab. Disse-lhes: vocês são os chefes das famílias levitas, consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, ó Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês os levitas que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregam a arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres, acompanhados por harpas, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias, e Etam, filho de Cuxaias, do clã de Merari, foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens: Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifeleu, Miquneias e os guardas das portas, Obed-Edom e Jeiel. Os músicos Emã, Asaf e Etam foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maceias e Benaia foram escolhidos para tocar as harpas em tons agudos. Matias, Elifeleu, Miquneias, Obed-Edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Kenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar as trombetas, enquanto iam à frente da arca de Deus. Obed-Edom e Jeías também foram escolhidos para cuidar da arca. A arca é levada para Jerusalém. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-Edom, a fim de trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração, e com Deus
como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a arca da aliança do Senhor. Ofereceram como sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e quenaias. O dirigente do canto também vestia um colete sacerdotal. Assim todo Israel trouxe a arca da aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela e quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Amém? Então aqui a gente viu que não dá para carregar a arca da aliança de qualquer jeito, né? A primeira vez que eles carregaram a arca, a fúria do Senhor, né, veio sobre eles e muitas pessoas ali morreram. Amém? Então fica para vocês ler para casa o 16, 17, 18, 19, 20, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, amanhã, certo? Preparativos para o templo. Aleluia. Hoje eu quero falar para você sobre, Eu quero falar para você hoje sobre, quero trazer uma palavra hoje para você sobre o conhecimento, certo? Então abra comigo em Oséias, capítulo 4, versículo de número 16. E eu quero explicar para você a diferença de conhecimento e de sabedoria, porque isso aqui mudou a minha vida completamente e vai mudar a sua vida completamente também, se você souber aplicar de forma adequada. Amém? Oséias, capítulo 4, versículo de número 6. Amém? Que diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Amém? É muito forte esse versículo. Essa passagem diz que o povo perece, ou seja, o povo sofre, o povo está em falta, o povo não cresce, o povo não prospera, o povo está estagnado, o povo está paralisado, o povo não está apto a ser sacerdote, o povo não está apto porque perece por falta de conhecimento. E eu quero hoje trazer para você 2 chaves, a primeira é o conhecimento. Escreva assim agora no chat. Escreva assim agora no chat. A sabedoria não pode manifestar se não houver conhecimento. A sabedoria, ela não pode se manifestar se não houver o conhecimento. Amém? E eu quero trazer hoje aqui para você que o povo de Deus tem sido alienado faz muito tempo. Uma alienação, às vezes, da própria igreja, da própria doutrina, dos próprios pastores, dos próprios líderes, em trazer uma pessoa debaixo de uma alienação. Alienação é quando a gente pega uma pessoa e fala: olha, você vê só para cá. Você não pode ver nem para a direita, nem para a esquerda, é só para cá, é só para onde eu estou te mostrando, certo? E eu quero hoje que você entenda. Deus, Ele nos usa, Ele tem o poder dele sobre nós, Ele tem a unção dele sobre nós, Ele tem os dons dele sobre nós. Mas se você não buscar o conhecimento, você não pode viver as coisas que Deus tem para você. Amém? Então hoje o povo religioso, o povo ignorante, o povo que discute com vocês, o povo que fica aí brigando com vocês por religião, é o povo ignorante. É um povo desprovido de informação, é um povo desprovido de conhecimento, é um povo do QI inferior. Por que que é?
Porque é um povo que repete igual um papagaio o que o pastor, o que o fulano diz, e ele acha que aquilo ali é uma verdade absoluta. Ele não buscou ter o seu próprio conceito, ele não buscou ter o seu próprio raciocínio e a sua própria opinião original daquilo. Ele pega e se baseia no que o outro falou e ele toma aquilo ali como verdade absoluta e às vezes acaba se passando por ignorante muitas vezes, né? E o religioso é esse. O religioso é uma pessoa desprovida de QI, certo? Desprovida de conhecimento, desprovida. Por quê? É uma pessoa que fica repetindo o que o fulano disse, o que o ciclano disse e não busca o conhecimento. E por isso, queridos, que o religioso ele tem dificuldade de conseguir ver o sobrenatural de Deus. O religioso ele tem dificuldade de aceitar o sobrenatural de Deus, certo? Porque talvez alguém disse para ele que isso não existe. Isso não funciona, isso não é bem assim, certo? E eu quero hoje que vocês desconstrua de dentro de vocês qualquer coisa que está paralisando você. Deus vai falar em Oséias que o povo dele perece por falta de conhecimento. E eu preciso aqui te explicar o que é conhecimento, tá? Então, conhecimento, queridos, é acumulação de informações, acumulação de fatos, de dados, de habilidade, que são obtidas através do aprendizado, através da experiência. Então, queridos, conhecimento é aquilo que eu busco aprender na minha vivência, que eu busco aprender no estudo, na leitura de um livro, num curso que eu faço. É o acúmulo de informações que vem sobre a vida de uma pessoa, certo? Ok? Então eu preciso hoje que você entenda isso. Conhecimento é como que a gente tem o conhecimento da Bíblia? Quando a gente ora, estuda e lê ela. Vem um anjo e bota um chip na tua cabeça e fala agora você sabe a Bíblia toda. Não existe isso não, meu querido. Deus ele pode fazer isso, mas não é o método que ele busca, porque ele busca ele busca em nós, tá? Esse start de você querer buscar, de você querer fazer. Então, não vem alguém com o chip e põe lá e fala, puf, sabe tudo. Não é assim, tá? Então, o conhecimento, ele vem. Como que o conhecimento vem? Estudando, aprendendo. Quando você está debaixo do poder de Deus, se torna mais fácil conhecer e armazenar. Conhecer e armazenar. Então, conhecimento, você conheceu agora uma informação. Deus, quando o favor dele, do conhecimento está sobre você, você absorve isso de forma mais fácil. Você absorve isso de forma mais fácil, tá? Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que acha assim, mas tudo isso que você tem, Deus te deu de graça. Queridos, Deus não deu nada de graça para mim, não. A única coisa que ele deu de graça para mim foi a salvação. Queridos, tudo que eu ensino vocês, eu estudei, eu aprendi, eu perdi a conta de quantos cursos, quantas escolas, quantas conferências, quantas mentorias eu fiz com pessoas grandes para ter o conhecimento. Eu perdi a conta de quanto investimento eu fiz para ter o conhecimento que eu tenho. E aí tem pessoas que são ignorantes e falam, Deus te deu tudo de graça. Querido, nada é de graça. A partir do momento que você deu o seu tempo, nada é de graça. Nada é de graça, tá? Só a salvação, que é algo gratuito de Deus para você. Agora, qual que é a diferença de conhecimento e sabedoria? A sabedoria é a capacidade que você aplica o seu conhecimento. É a forma ética que você aplica aquilo que você sabe. Envolve o seu discernimento, o seu julgamento, a sua habilidade de tomar decisões ponderadas. Envolve, queridos, é a forma que você aplica o que você tem de informação. Então, queridos, a sabedoria é a forma que você atua, é a forma que você age mediante uma situação, certo? Então, conhecimento é as informações que eu acumulo dentro de mim. Sabedoria é como eu aplico o meu conhecimento. É como eu aplico uma decisão que eu tenho que tomar. É a forma que eu aplico aquilo que eu tenho, tá, dentro de mim. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu quero que o meu povo seja um povo inteligente. Eu quero que o meu povo seja um povo, queridos,
tá? Eu quero que o meu povo seja um povo que estude, que tenha a leitura da Bíblia, que saiba o que está falando, amém? Eu não quero só que vocês fiquem só orando em línguas, porque o avivamento, o avivalista, ele acaba sendo muito taxado às vezes pelos reformadores, pelos tradicionalistas, que nós só fala em língua, que nós só pula, que nós só roda e que nós não tem Bíblia. Só que Deus me levantou nessa geração para falar que isso é totalmente equivocado e que nós seremos os avivalistas que têm Bíblia e que têm conhecimento também, certo? E nós não temos só o sobrenatural. E eu preciso que você entenda. O conhecimento, ele manifesta o reino de Deus, ele manifesta o sobrenatural de Deus, tá? Quanto mais conhecimento você tem, mais acesso ao sobrenatural você pode ter. Então eu quero hoje que você para de ficar repetindo o que uma pessoa falou. Você precisa pensar por você, você precisa ter os seus conceitos, você precisa discordar ou concordar de coisas, amém? Eu tenho tanta informação bíblica e teológica que hoje eu olho algo e falo, eu não concordo com isso mediante o livro de tal, o livro de tal, de tal, de tal. E está no meu direito rebater e discordar ou concordar, porque eu tenho bagagem de conhecimento, certo? Agora, como que você vai discutir com alguém, confrontar alguém se você não tem Bíblia, se você não tem o quê? Conhecimento da palavra. Amém? Queridos, a sabedoria é a forma que você aplica, é a forma que você vê as coisas, certo? Salomão, ele podia ter pedido riqueza, ele podia ter pedido palácio, ele podia ter pedido mulheres. Querido, Salomão pediu a chave que dava tudo isso para ele. Ele pediu sabedoria. Só que Deus não podia dar sabedoria para ele sem dar conhecimento. Porque a sabedoria, ela é casada com o conhecimento. Então, Salomão, ele não recebe só sabedoria, ele recebe a habilidade de conhecer as coisas. A habilidade de entender todo tipo de sistema. Deus deu para Salomão a chave que destravava prosperidade intelectual, espiritual, financeira. Então, eu quero que vocês entendam aqui hoje. Se você... Presta atenção aqui hoje, que eu vou dar uma chave para você. Se você for especialista numa área, você já rompeu na sua vida. Se você dominar um assunto muito bem e se tornar referência naquilo, você já prosperou. Porque todo mundo busca o melhor naquele assunto. Aquele que mais entende daquele assunto. Amém? Então eu quero que você entenda, quanto mais conhecimento, tá? Mais sabedoria você vai ter, ok? E isso é a chave, queridos. Então você não precisa pedir riqueza, peça para o Senhor sabedoria. Fala, Senhor, eu quero conhecer, eu quero ter a habilidade de conseguir discernir as coisas que eu estudo e que eu aprendo. Porque o diabo também faz um bloqueio na mente de uma pessoa. Por exemplo, a pessoa estuda algo, mas ela não consegue entender. Só que quando nós estamos debaixo da presença de Deus, é tão poderoso que qualquer coisa que você escuta já te abre os downloads. É como se aquilo ali abrisse várias caixinhas dentro da sua cabeça. Amém? Certo? Então, queridos, o meu conselho hoje para você aqui nessa live é: como você tem alimentado a sua área intelectual. Então, a nossa área intelectual ela é extremamente importante. Nós precisamos alimentar a área intelectual. Se for no ambiente, a área intelectual ela é alimentada no espiritual, sim. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente faz ali, você que está fazendo a escola de libertadores, você está se alimentando intelectualmente no âmbito espiritual. Certo? Mas às vezes você, por exemplo, você tem aí um curso, você está estudando algo na sua área do seu trabalho, você é dentista. Então, quanto mais curso, quanto mais você tiver conhecimento, melhor você vai ser nessa área, porque mais sabedoria você vai ter para aplicar tudo o que você aprendeu.
Amém? Então, queridos, não vamos ser crentes medíocres, que as pessoas vêm debater conosco e nós não sabemos nos posicionar, nós não sabemos, certo, nos defender. Conhecimento, acúmulo de informações, acúmulo de fatos, de dados, de habilidades obtidas através do aprendizado e da experiência. Sabedoria, como que eu aplico isso? Querido, Salomão recebeu isso, ele pediu isso. Há muitos anos atrás, quando eu comecei a fazer o Yom Kippur, eu pedi para Deus sabedoria. Eu pedi para Deus, queridos, conhecimento. Eu pedi para Deus que eu queria ter a sabedoria de Salomão. Eu falei, Deus, eu quero ter a sabedoria de Salomão. Eu quero saber discernir as coisas, entender as coisas, explicar as coisas. Então peça hoje para Deus a sabedoria de Salomão. Fala, Senhor, eu quero uma unção para acessar o rio de conhecimento. Mas existe uma chave, e é que eu vou passar para vocês. E quem me conhece já sabe. Deus, ele só dá conhecimento. E ele só continua dando se você transbordar isso. Não tem como você receber mais da fonte, tá? Se você não transbordar isso para pessoas. Então você não pode reter. Por que que eu cresço tanto? Por que que eu tenho tanta, queridos? Eu tenho tanta coisa para lançar, Deus me deu um manto agora do tempo, que eu vou lançar, na verdade eu nem vou lançar, eu vou colocar na escola de avivamento, sobre o tempo, Kairos, Cronos, Aion, sobre o tempo linear, eu vou pôr tudo na escola de avivamento. Então Deus me deu tantas coisas, e queridos, deixa eu falar uma coisa para você, eu não copio nada. Tudo que eu tenho é genuíno, intrínseco de mim. O Senhor faz através de mim. Mas a chave é ensine, entregue, compartilhe o conhecimento que você tem. Então, quando eu compartilho daquilo que o Senhor me deu, Ele já me abriu outras janelas dos céus para acessar outro nível de conhecimento. Aí, hoje, muitos pastores, líderes, falam, eu não vou ensinar isso porque as pessoas vão começar a fazer igual a mim, vão começar a copiar. Queridos, qualquer pessoa que queira copiar você nunca vai ser igual a você e você precisa entender isso. Porque a autenticidade está em você que criou isso, em você que formou isso, em você que aprendeu isso com Deus e Deus te deu ali uma gama de conhecimento, certo? Então, queridos, eu quero que você entenda. Quem está sempre ensinando, está sempre aprendendo de Deus, certo? Quem está sempre ensinando, está sempre aprendendo de Deus. Então, não tenha miséria no dar. Não tenha miséria no compartilhar, no ensinar, no falar assim, olha, isso aqui funciona dessa forma, desse jeito, tal, tá? Então, queridos, quanto mais você ensinar e compartilhar o que você sabe, mais Deus vai dar para você. Deus vai fazer você acessar a fonte do conhecimento e a da sabedoria junto com a do conhecimento. Porque a sabedoria é a forma que eu aplico o que eu sei, é a forma como eu exponho o que eu sei. Tem pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E tem pessoas que acabam às vezes expondo um assunto sobrenatural, verdadeiro, genuíno, mas por não saber como trazer uma introdução, acaba se passando por herege ou por um falso profeta. Porque não consegue trazer com sabedoria esse assunto, certo? Certo? Então, queridos, eu preciso hoje dizer isso para você. A sabedoria é a forma que Deus nos dá para falar de coisas complicadas, trazendo o quê? O entendimento dentro do coração de uma pessoa. Então, tem pessoas hoje, por exemplo, quando eu vou falar de um assunto que é muito sobrenatural, antes eu faço uma introdução. Antes o Senhor me dá toda a estratégia de como eu chego nesse assunto sem ser agressiva na mentalidade de uma pessoa.
Eu construo primeiro bases bíblicas no coração da pessoa. Eu dou para a pessoa, para mim depois chegar nos finalmente e falar, ó, e aí Deus faz esse tipo de coisa. Então, queridos, isso é sabedoria. Então, não adianta eu só saber um tema e eu não saber expor ele. Então, a sabedoria também nos ajuda de como nós, tá? De como nós vamos expor, de como nós vamos contar, de como nós vamos falar, certo? Então, queridos, exatamente isso que a sabedoria faz. A sabedoria nos dá estratégia, a sabedoria nos dá conhecimento, tá? Mas é aquilo, eu tô sempre estudando, eu tô sempre buscando, porque o anjo não faz isso por mim. Não tem um chip que é instalado na sua cabeça, queridos, não é dessa forma. Você sabe como que você vai ficar inteligente quando você ensina o que você sabe? Sabe como você fica bom num assunto quando você fala ele várias vezes e ensina ele diversas vezes? Amém? Essa é a unção de mestre. Mas a unção de mestre, ela é exercitada, ela não é algo que de repente, puf, ela é exercitada. A unção de mestre, ela é exercitada, certo? Então, queridos, hoje eu quero que vocês reflitam do que você tem se alimentado. Do que você tem se alimentado. Do que você tem alimentado os seus olhos, os teus ouvidos, a tua mente. Ou você tem só reproduzido o que alguém está falando. Ou você só está repetindo o que alguém está falando. Amém? Então, hoje, eu quero que você reflita sobre qual é o nível de sabedoria que você tem. Você consegue conversar com as pessoas? Você consegue medir qual é o tempo de contar algo para uma pessoa? Queridos, a sabedoria... Esses dias eu tinha um assunto para conversar com alguém. E Deus disse assim... E aí eu falei, Deus, eu falo agora. O Senhor falou, não, porque tem algo que está por acontecer na vida dessa pessoa. E se você contar agora, isso pode atrapalhar. Isso é sabedoria. É você saber o momento que você fala algo. É você medir as emoções da outra pessoa. É você se importar com o coração da outra pessoa. Então, querido, sabedoria é você saber aplicar as coisas no tempo certo, falar de forma certa, exortar de forma certa, amém? E nesse contexto de libertação e batalha espiritual, nós precisamos ter muita sabedoria, porque o diabo, ele tá sempre desconstruindo aquilo que você... É mais ou menos assim, o libertador, ele vem colocando as mudinhas ali, ó, no arado. Ele vem botando as mudinhas e vem regando. Só que no primeiro momento, quando ele se afasta um pouco daquela mudinha que estava crescendo, o diabo vai lá e arranca. Vai lá e fermenta, vai lá e coloca as ideologias dele. Aí você tem que voltar lá e voltar a plantinha no lugar, que a pessoa falar, não é assim, isso é o diabo. Então, queridos, eu quero hoje que você aprenda a ter sabedoria de como você lida com a situação, de como a sabedoria é a chave para você tomar as decisões, certo? As decisões certas, no momento certo, no dia certo, ok? Porque se você não tiver sabedoria, você pode matar alguém espiritualmente. Se você não tiver sabedoria, queridos, você pode ter a informação mais preciosa do mundo, mas você pode matar alguém espiritualmente. Porque você não mede. Sabedoria, queridos, envolve calcular o que acontece depois que você tomar essa decisão, depois que você falar algo, depois que você toma uma atitude, certo? Sabedoria envolve você calcular a rota, qual que vai ser a resposta depois que você toma uma decisão. E dependendo da resposta, ou você retrocede e fala, não, esse caminho aqui não é bom. Porque eu tô com vontade hoje de fazer, quebrar o pau, falar tudo isso, mas se eu fazer isso aqui pode dar ruim aqui, isso aqui eu posso me prejudicar aqui, isso aqui pode ter um levante contra a minha vida aqui. E aí você vai ter que ter uma conduta de sabedoria para saber lidar o jeito que você fala, o jeito que você toma uma decisão, certo? Então, queridos, eu quero que vocês como libertadores, avivalistas, vocês aprendam
a colocar na balança o peso. Coloque na balança o peso de qualquer decisão que você tenha que tomar. Sabedoria é calcular o preço, calcular o prejuízo, calcular o que vai te custar uma decisão. Tem muitas pessoas que não precisam pagar o preço, ele aprende vendo o preço que o outro está pagando. Vou dar um exemplo. Vocês sabem que esse negócio de jogo de tigrinho aí é uma cilada. Por que você vai querer ver se dá certo, se você sabe que um monte de gente já perdeu dinheiro com isso? Isso é sabedoria, é você ver o resultado de alguém falar, não, isso aqui não é pra mim. Então você precisa aprender exatamente com os erros de outras pessoas. Ver e falar assim, olha, esse caminho aqui não deu certo para essa pessoa, então eu não vou por esse caminho, eu não vou por essa escolha, amém? Ok. E queridos, eu quero hoje trazer algo para vocês aqui também. Não venda o princípio de vocês. Não venda a integridade de vocês. Sejam fiéis. Sejam fiéis às pessoas que amam vocês. Seja fiéis às pessoas que, por exemplo, tem pessoas que às vezes têm lá sua pastora, seu pastor. Aí alguém vem e fala mal e você vai e ajuda a falar mal, ou você se levanta também contra esse pastor. Só que esse pastor, essa pastora só faz bem para você. Então você é uma pessoa que não tem integridade. Você vende o seu princípio, certo? Então nós precisamos ser fiéis às outras pessoas. E queridos, não venda o seu princípio. Não venda o seu princípio. Amém? Sejam íntegros naquilo que vocês acreditam. Sejam honestos naquilo que vocês acreditam, certo? Então, por exemplo, se alguém veio e falou mal de uma pessoa que você ama, você, às vezes, mal conhece essa pessoa que chegou na sua vida. Mas essa outra pessoa você já conhece, você já comeu sal junto, vocês já estão juntos. Então o que você tem que fazer? Você tem que afastar dessa que falou mal da outra, porque essa outra você já andou junto. Você já andou 1, 2, 3 milhas. Então, queridos, a gente tem que se mover pelo Espírito Santo. A gente tem que se mover, nós precisamos ter, queridos, tá? Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não vendo a minha integridade. Eu não vendo os meus princípios. Se algo está de desacordo com os meus princípios, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, eu, casco fora. Tchau e bênção. Não quero ter comunhão, não quero mais. É isso, certo? Então, exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Não venda o princípio de vocês. Não façam algo que é contrário àquilo que Jesus já trouxe no seu coração. Amém? Não tragam algo que Jesus já trouxe no seu coração. E o Espírito Santo, ele é o termômetro. Queridos, o Espírito Santo, ele é o termômetro de tudo. Você não sentiu paz em algo. Vamos supor que você, uma amiga sua, um amigo seu chamou você para ir num lugar. Você não sentiu paz é porque o Espírito Santo não quer que você vá naquele lugar. Então, queridos, você conversou com alguém, você vai até fazer algo com alguém, você não sentiu paz é porque o Espírito Santo não quer que você faça. O Espírito Santo não quer que você faça. Então eu preciso hoje que vocês entendam, não vendo o princípio de vocês. Deus, ele nos testa. Deus testa a nossa fidelidade com ele. Deus, ele testa a nossa fidelidade com ele todo o tempo. Então, querido, não se venda por um prato de lentilha. Não se venda por nada. Não se venda, por mais que o prejuízo seja grande. Não se venda por nada. Não se venda por nada. Deus está todo o tempo testando o nosso caráter. Minha mãe, ela fala assim, o jeito que a minha mãe fala assim, Larissa, essa pessoa aí, que anda com você, é igual um cachorro, é fiel. Essa pessoa aí você pode confiar.
essa pessoa aí é fiel, igual um cachorro ao seu dono. E aí minha mãe sempre fala, minha mãe ela tem um discernimento, ela tem esse jargão, né? Ela fala, e queridos, pessoas fiéis, pessoas que caminham junto, são raras. Então, não venda elas por uma amizade que talvez chegou aqui agora e você mal conheça. Queridos, pessoas fiéis vocês vão contar no dedo. Pessoas que vão. Queridos, o amigo, ele não é aquele. Queridos, o amigo verdadeiro é aquele que suporta suas vitórias e conquista sem se corromper. O amigo verdadeiro é aquele que suporta suas vitórias e as suas conquistas sem se corromper contra você. O amigo de verdade é aquele que aceita o seu sucesso. O amigo de verdade é aquele que aceita você do jeito que você é, certo? Esse é o amigo verdadeiro, ok? Muita gente sai da nossa vida quando a gente cresce, a gente tem ascensão, a gente prospera, a gente ganha algo. Tem gente que sai, não suporta. Então, o amigo de verdade é aquele que ele não sente inveja, ele suporta as suas conquistas. Ele suporta e ele quer isso para sua vida. Amém? Certo? Colega não é amigo, queridos. Colega é colega. Amigo é algo todo. Querido, o amigo é algo que ele tá com você na dor, na tristeza. Ele abraça, ele te abraça do jeito que você é, certo? E amigo você vai ter poucos durante a vida toda, certo? Então, com sabedoria, você vai saber escolher os seus melhores amigos. Com sabedoria, você vai saber escolher o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa. Tem gente que fala assim, eu quero um homem rico, eu quero uma pessoa assim. Mas espera aí, se você olhar esses atributos e não olhar os outros, que é ser trabalhador, e se você encontra alguém que é rico, mas essa pessoa herdou do pai, da mãe, mas perde tudo, e aí não trabalha? Então, queridos, a sabedoria é onde coloca os princípios que são mais importantes na frente, certo? Então, eu quero hoje que vocês entendam, Deus, Ele avalia a nossa fidelidade também de amigo com Ele. Se você é a pessoa que na primeira oportunidade reclama, se você é a pessoa que na primeira oportunidade fala mal de Deus, se você é a pessoa que na primeira oportunidade murmura e blasfema contra Deus, Deus nunca vai confiar a você coisas grandes. Queridos, Deus ele busca integridade do nosso coração. Deus não importa o jeito que tá. O seu caráter não muda, a sua bondade não muda. Isso não é sobre você, isso é sobre mim. Não sei por que eu tô passando por isso, mas eu serei resiliente. Amém? Queridos, quando Deus ele encontra uma pessoa fiel a Ele aqui na terra, Ele dá tudo para essa pessoa. Quando Deus encontra alguém com cheiro de fidelidade, Ele confia coisas grandes. Porque Ele sabe que essa pessoa, por todos os momentos difíceis que ela passou, ela nunca blasfemou. Ela nunca se posicionou contra. Queridos, tem pessoas que são tão vulneráveis que se alguém chegar e falar, olha, esse Deus aí, olha, não existe, e conta qualquer outra coisa, essa pessoa já fica balançada. E queridos, eu quero que vocês hoje assumam um posicionamento que vocês se posicionem quando alguém vir falar uma asneira pra você, fala, eu não concordo com o que você tá me falando. Eu não concordo com o que você tá me falando. O meu posicionamento, porque tem pessoas que são tão vulneráveis que ele tende a às vezes, concordar com tudo que o outro fala. Amém? E eu quero hoje que vocês tenham sabedoria em se posicionar e falar assim, eu não concordo com o que você está falando. Eu não concordo com o que você está dizendo. Eu não concordo. Eu não acredito nisso.
certo? Então a sabedoria é uma forma de nós nos posicionarmos, em nós nos comunicarmos, amém? Queridos, até para se comunicar você tem que ter sabedoria. Queridos, outra coisa, eu tava, ontem a gente estava numa roda de conversa, tem coisas que você tem que deixar muito bem colocado, para não ficar subentendido. Tem pessoas que não conseguem ser direto. E o problema, às vezes, de você não ser direto é que as coisas ficam subentendidas. Amém? Então, nós precisamos... Isso é algo que eu trabalhei muito com o Júnior. Falei, Júnior, porque eu não sei, né, amor? Acho que com a cultura... Eu falo assim, Júnior, você precisa falar pra mim o que é, o que não é, porque eu preciso saber. Porque a gente, queridos, às vezes a gente não consegue discernir o que o outro quer. Então, qual que é a sua vontade? O que você quer fazer? Certo? Então, o outro não vai adivinhar todas as vezes. Com o tempo você vai, saber o que o outro quer. Então, nós precisamos hoje, tá? Saber nos comunicar muito bem, nos posicionar muito bem. E isso tudo exige, queridos, essa bagagem de sabedoria. Essa bagagem de sabedoria. Amém? Então, não aceite que ninguém venha tentar corromper os teus princípios. E o diabo sempre vai tentar enviar uma pessoa, tá? O diabo sempre vai, enviar uma pessoa para tentar corromper os seus princípios. O entendimento, queridos, conhecimento é informação. Só que vamos supor, eu li aqui o livro de Mateus, mas eu não entendi. Eu tenho a informação do livro de Mateus, mas eu não entendi. Então, entendimento é quando eu consigo entender o conhecimento que eu acabei de adquirir. Eu consigo entender na sua totalidade, na sua magnitude, como funciona, o que está acontecendo ali, qual que é a história, o que Jesus quis me dizer ali no livro de Mateus. Entendimento é quando eu consigo entender a informação que eu acabei de receber. Tem muita gente hoje que só está adquirindo conhecimento, mas não consegue ter o entendimento, que é uma outra chave. Amém? É uma outra chave. A gente poderia falar que é uma revelação, só que revelação é algo que Deus revela, é espiritual. Entendimento é algo natural. Eu tive o entendimento hoje dessa palavra. Que entendimento que eu tive? Um entendimento humano, mas também tive uma revelação profética, certo? Essa aí tá as diferenças, ok? Então, queridos, conhecimento é ouro, sabedoria é ouro. E eu quero que vocês busquem, tá? Busquem de todo o coração. Porque se vocês conseguirem aprender a usar a sabedoria de vocês em todas as coisas, vocês vão crescer demais. Vocês não têm noção. Queridos, nós precisamos ter sabedoria no casamento, porque senão esse casamento acaba. Precisamos ter sabedoria no trabalho, no jeito que a gente conversa com as pessoas. Nós precisamos ter sabedoria, queridos, em tudo que nós fazemos, em tudo. Amém? Nós precisamos ter sabedoria em tudo, 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 tudo. O versículo que eu dei para vocês é Oséias 4:6. O meu povo parece por falta de conhecimento. Então, pessoas hoje do meio cristão rejeitam o conhecimento, rejeitam estudar a Bíblia, rejeitam buscar entender. Aí fica falando, esse negócio de demônio não existe. Gente, é uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa totalmente desprovida de conhecimento. Porque se essa pessoa for ver quantos livros de libertação e de batalha espiritual existem, então todo mundo que escreveu esse livro é burro, é mentira. Então, queridos, muitas pessoas hoje acabam passando muita vergonha, certo? Porque não tem conhecimento, não tem conhecimento da Bíblia, não tem conhecimento da palavra. Olha, se não fizer um curso de 6 meses, não pode batizar, porque está na Bíblia. Aonde está na Bíblia? Nunca leu a Bíblia. Olha, só pode tomar ceia se batizar. Aonde está isso na Bíblia? Aonde está isso na Bíblia, queridos? É a realidade. Mas aí repete o que escutou de alguém, não sabe se posicionar, não sabe aonde estão as coisas na Bíblia.
Queridos, se você ler a Bíblia, você vai falar assim, meu Deus, mas por que o fulano faz isso, fulano faz aquilo? Queridos, por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Amém? Isso aí é um bando de gente religiosa. Isso é um bando de gente religiosa que não sabe o que está escrito na Bíblia, não sabe o que Jesus quer. Amém? Efeito papagaio perfeito, Nani. É o efeito papagaio. É o efeito repetir. Amém? Então, queridos, antes de você dizer asneira, você precisa ter embasamento bíblico. Antes de você falar assim, isso é heresia, você tem que buscar para ver se tem algum versículo. Porque senão você vai passar vergonha. Amém? E eu já fui uma pessoa assim. Eu já tive o efeito papagaio na minha vida. Mas o dia que eu decidi estudar a Bíblia, eu falei, eu vou estudar a Bíblia. Eu percebi, queridos, que tudo é doutrina. Mas, pastora, você concorda com o curso de 6 meses para batismo? Queridos, eu acho que não precisa de tudo isso. Eu acho que uma aula pré-batismo é o suficiente. Porque 6 meses é tempo demais para mim dar para Satanás. Certo? Agora, isso é uma doutrina. Doutrina de homens. E se funciona assim, você respeita e deixa. Você não tenta mudar algo que o homem colocou como doutrina. Você quer um lugar diferente, você busca, certo? Então, queridos, é exatamente isso que eu quero trazer para vocês, ok? Ok? Então, é exatamente isso. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Então, nós precisamos respeitar as doutrinas? Sim. Querido, você não tem que tentar mudar a doutrina de ninguém. Respeita. Agora, se você não quer se submeter àquela doutrina, você vai para um lugar que não tem essa doutrina, certo? Mas toda igreja vai ter alguma doutrina. Vai ter alguma regra, alguma coisa, certo? Vai ter alguma coisa ali, ok? Então, gente, deixa eu falar algo para vocês. Como que eu vou pregar que você tem que fazer um curso de 6 meses para batismo, se Jesus está voltando? Como que eu vou falar para você que, queridos, eu não posso ser antibíblica, porque como que eu vou falar assim, que a Bíblia diz que tem que fazer 6 meses se Felipe batiza o etíope, Felipe fala de Jesus para o etíope no mesmo dia e no mesmo dia batiza ele? Então, como que eu faço isso? Amém? Queridos, nesses últimos tempos, nós precisamos ter conhecimento e sabedoria. E principalmente o conhecimento da palavra. Se a palavra de Deus te respalda, faz. Se a palavra de Deus te respalda, faz. Quem pode batizar? É só o pastor, o líder? Não. É todo mundo que tem autoridade em nome de Jesus. Todo cristão salvo pode batizar o outro. Mas eu fiquei sabendo que é só pastor. Isso aí é monopólio de autoridade. Todos podemos batizar. Todos podemos ministrar uns aos outros. Desde que você ande certo no Evangelho. Amém? Então tá lá a passagem em Atos do Felipe e etíope. Evangelizou o etíope no mesmo dia, batizou. Aí, se você é uma pessoa ignorante, você fala assim, não concordo. Porque aí os católicos falam, tem que ter sacramento, tem que ter... Queridos, isso é tudo doutrina do homem. Isso torna mais difícil o evangelho. Amém? Certo? Isso é tudo doutrina. Amém? Então, queridos, eu quero que hoje vocês, tá? Vem cá, eu quero que hoje vocês tenham um conhecimento. Eu quero que hoje vocês tenham o conhecimento, para que quando alguém vir falar algo para vocês, vocês não venham ficar com o coração aflito. Certo? Vocês não venham ficar com o coração aflito. Eu acho que isso não existe. Querido, se você ler a Bíblia, você tem respaldo bíblico. Mas o religioso, ele não tem revelação. Escreve aqui agora no chat. O religioso não tem revelação. O religioso, ele não consegue entender no espírito o que está por trás da letra.
Na verdade, às vezes ele não tem nem entendimento do que está querendo dizer uma simples parábola. Amém? Certo? Então, queridos, é muito complicado viver hoje o evangelho sem conhecimento. Então, eu quero que vocês vivam o conhecimento para manifestar o reino, manifestar a sabedoria, certo? Por exemplo, os pastores invejoso, religioso, diz assim, não tem pastor. Então eu sou o quê? Toda pastora que cuida toda pessoa que cuida de uma alma já é um pastor, independente se tem título, independente se tem teologia. Queridos, existe pastora, apóstolo. O que é a diferença do apóstolo? O apóstolo, ele se move em muito poder. O apóstolo, ele bota a mão, o povo cai, e ele, o apóstolo, ele gera igrejas. Essa é a diferença do apóstolo. O pastor não, o pastor, ele cuida de um lugar. Então, queridos, como que você fala que algo não existe se tem milhares de pessoas que são pastores? Certo? Então, na verdade, existe muita inveja nesse meio, machismo, porque vê uma mulher, às vezes, fazendo um trabalho com mais competência que um homem. Isso intriga, isso mexe no ego. Queridos, a maioria das coisas é ego. Ego, vaidade, amém? Então, tudo que, queridos, se já existe algo que funciona e tem resultado, existe. Você não pode falar contra resultado. Amém? Você não pode falar... Queridos, existe profetas, existe evangelistas, existe apóstolos. A diferença do apóstolo é que ele tem poder. Ele ministra cura, ele ministra libertação, ele ministra unção. O apóstolo, ele é mestre. O apóstolo é a junção de todos os 5 ministérios em um só. O apostolado tem mestre, pastoreio, evangelístico, profeta. O apostolado é alguém que está extremamente habilitado em Deus, só que ele não fica confinado num aprisco. Ele levanta os líderes. Apóstolo levanta líder, amém? Apóstolo levanta líder. Apóstolo cobre igrejas. Apóstolo dá direção, certo? Profeta dá destino, certo? Então, queridos, é isso, amém? Exatamente isso. Então, queridos, contra fruto não tem argumento. Tá? Contra fruto não tem argumento. E quem valida alguém como pastor, evangelista, não é título, não é teologia. Você pode ter teologia, mas ninguém te chama de pastor, porque você não é pastor de ninguém. Você é pastor num papel. Pastor é alguém que cuida de ovelhas, é alguém que se importa com vidas. E quem valida um pastor é as próprias ovelhas, que chama aquele homem, aquela mulher, meu pastor, minha pastora, meu apóstolo, minha apóstola. Queridos, o que adianta você ter lá teologia, mas ninguém te trata como pastor e pastora? Para mim, isso não é pastor. Pastor e pastora, queridos, presta atenção, pastor e pastora, ele é validado pelas pessoas. Aí você fala assim, mas apóstola, eu não sou nem ungido, mas a unção, ela vem antes do óleo cair. Quando Deus, ele colocou já o selo do pastoreio em alguém, as pessoas já começam a chamar essa pessoa de pastora, de pastor. Quando Deus colocou o apostolado em nós, as pessoas começaram a nos chamar de apóstolo, antes da gente ser ungido apóstolo. Antes, muito antes. Então Deus fala, Deus chama, Deus faz as pessoas nos chamar da nova identidade que já existe no reino. A unção é importante, sim, porque a unção é um reconhecimento. A unção que cai, o óleo que cai, é um reconhecimento. Mas a teologia é importante se você usar ela como conhecimento, certo? E não perder a revelação, porque muita gente que faz teologia acaba às vezes até desviando, tá? Então, queridos, eu vou falar algo para você. Estude a teologia, mas não perca a revelação.
Estude a teologia, estude cursos, faça os cursos teológicos, mas não perca a revelação, certo? Você precisa dosar conhecimento e a revelação. Conhecimento e revelação. Eu conheço muitas pessoas, muitas, que fizeram teologia perder o fogo do avivamento. Fizeram teologia perder aquela unção. Fizeram teologia se desviaram do caminho. Certo? Ok? Então, hoje, tá? Eu quero que vocês aprendam a aplicar toda a sabedoria que está na vida de vocês. Nunca tome uma decisão precipitada. Deus, o que eu faço aqui? Queridos, peça, tá? Peça a Deus, tá? Discernimento, conhecimento. Peça a Deus direção. Amém? Tá? Então, queridos, o conhecimento ele vai manifestar o reino. Então, quando eu falo para vocês, gente, Deus quer levar vocês hoje num lugar para vocês acessar algo. Então, quando eu trago para você o conhecimento de um lugar nas cortes celestiais, o que acontece? Vocês acessam. Porque eu ensinei vocês um local. E aí vocês, através da fé, vocês acessam aquilo. Amém? Certo? É exatamente ter conhecimento sem se perder no caminho. Então, queridos, sempre o conhecimento tem que andar do lado da revelação, do poder e da intimidade com o Espírito Santo. Amém? Sempre o conhecimento vai ter que andar de mãos dadas. Então, conhecimento, hoje vocês vão pegar essa chave. Conhecimento é tudo que eu pego, tudo que eu aprendo. O entendimento é como eu entendi aquilo. Qual foi a maneira que eu entendi aquilo? A sabedoria é como eu aplico. É como eu aplico isso na minha vida, certo? Então, uma das coisas que eu quero que você peça para Deus, sabedoria para relacionar com outras pessoas, para conversar com outras pessoas. Queridos, sejam pessoas que meçam as suas palavras. O neófito, o cristão que é bebezinho, vou dar um exemplo aqui de falta de sabedoria. A gente tem mais de 100 versículos na Bíblia que fala que Deus odeia estátua, odeia imagem, que ele não vai para o céu quem é idólatra. A gente tem milhares de versículos na Bíblia. Mas aí o neófito, que é o novo na fé, ele chega lá no católico e ele fala, olha, você vai para o inferno porque você tem essa imagem. Isso é falta de sabedoria. Isso é falta de sabedoria pura. Qual que é a sabedoria? Apóstolo, eu sou católica. E aí os crentes falam que não pode ter a imagem, mas não é que eu adoro a imagem. A imagem, para mim, é só uma lembrança. É como se fosse a foto de um parente. Eu falo assim, tudo bem, eu respeito você, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para você aqui uns 40 versículos e eu quero que você leia. E depois você vem conversar comigo. E que o Espírito Santo de Deus venha falar com você. Aí você me fala o que você acha do que você vai ler. Então, eu não confrontei essa pessoa, eu não falei que é eu que vou mudar ela, eu não falei que ela vai para o inferno, não. Eu vou deixar a Bíblia falar que ela vai para o inferno, eu vou deixar a Bíblia dizer que Deus abomina, que Deus vomita, eu vou deixar a Bíblia dizer e o Espírito Santo chicotear. Depois vem, ai, apóstolo, eu li, eu joguei meu santo tudo fora. Eu falei, sério? Você fez isso? Mas isso foi o Espírito Santo, porque eu não pedi para você fazer nada disso. Você fez isso? Não, eu joguei porque eu senti, depois que eu li tudo, que você me passou, eu senti. Eu falei, olha, mas isso aí foi o Espírito Santo que te convenceu. Queridos, aí tem gente que está debatendo, tem gente que quer ser a pessoa do Espírito Santo. Olha a estratégia que eu fiz uma vez. Porque, queridos, tá lá na Bíblia, mais de 60 versículos. O que se tiver imagem vai pro inferno. Tá na Bíblia. Mais de 60 não, mais de 100 versículos. Uma vez eu fiz uma dinâmica no meu ministério sobre agilidade em achar os versículos na Bíblia.
E o povo era tudo católico, se convertendo. Eu peguei só o versículo de idolatria. Falei, gente, isso aqui é para vocês treinar. Lembra, amor? Isso aqui é para vocês treinar, achar. Olha só o que eu falei. Isso aqui é para vocês treinar, achar os livros para vocês. Para quando falar assim, Mateus não sei o que, você já abrir. Peguei lá uns 40 versículos, tudo de idolatria. Eu falei, eu vou deixar de. Isso é sabedoria. Eu tinha duas intenções. Que eles ficassem bons para achar o versículo na Bíblia, mas que eles também fossem ministrados pelos versículos de idolatria. Amém? Então, queridos, tá? Eu quero que vocês tenham esse tipo de... Primeira coisa, queridos, se você for pegar Êxodo 20 da Bíblia da Ave Maria, e você for lá ver os 10 mandamentos da Igreja Católica, não é o mesmo, mudou. Aonde fala, não adorarás a nada, nem imagem, mudou. Tá? Então, você tem que ser o quê? Isso é sabedoria. Isso não é você colocar o seu na reta. Isso aí você fala assim, quer saber de uma coisa? Quem faz é o Espírito Santo. Mas eu preciso que a palavra convença. Então, não briga com as pessoas. Então, queridos, faz as pessoas pensar. Às vezes você tem a resposta, você fala, isso aí não é de Deus. Mas eu quero que você, queridos, leve essa pessoa ao entendimento do quê? Olha, eu vou dizer algo para você. Eu acho que você deve orar sobre isso. Isso aí só o Espírito Santo pode te convencer. Então, queridos, é assim que a gente ganha almas para Jesus. Não é confrontando, mas é trazendo o quê? A palavra e é deixando o Espírito Santo fazer o papel dele. O problema dessa geração é que todo mundo quer ser o Espírito Santo. Quer convencer, quer brigar, quer xingar, quer debater. Amém? Então, hajam com sabedoria. Por isso que vocês têm que saber o quê? Aonde que tá? Aonde que tá? Mas, apóstolo, eu não sei onde estão esses... Gente, vocês têm que aprender a usar Google. Coloca lá no Google, assim... Me dê todos os versículos de idolatria. O Google vai te dar listas de versículos de idolatria. Queridos, vocês não sabem nem usar o Google. Vocês não sabem nem usar pesquisa. Vocês não sabem nem pesquisar. Isso é incrível. Eu fico abismada com isso. Eu fico abismada porque vocês não sabem usar ferramentas de pesquisa simples. Tudo é. Apóstolo, me dá os versículos. Queridos, Google. Google. Tá lá. Vai aparecer várias listas. A vida toda. Gente, ó, esperteza. Isso é o quê? Então usa. Me dê um versículo, coloca lá assim, lá no Google. Quero um versículo sobre... quero uma palavra, quero uma parábola sobre isso. Certo? Amém? Então, queridos, pesquisem, porque quanto mais vocês usarem essa ferramenta, mais inteligente vocês vão ficar. Amém? Olha, sábado nós temos a nossa Masterclass sobre anjos e demônios. Você que não fez sua inscrição, faça, que vai ser tremenda. Eu tenho certeza que você vai viver algo sobrenatural. Amém? Um dia muito abençoado para todos vocês. Um dia poderoso, um dia profético. Beijo no seu coração.